Olá, está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. Começamos a edição de hoje com a história do jovem com deficiência auditiva que trabalha como carpinteiro. Afonso aprendeu a arte de dar vida à madeira com um vizinho que o ensinava nas suas horas vagas. O tempo passou e hoje Afonso ganha vida como carpinteiro e é bem conhecido no seu bairro. Sua mãe e seu melhor amigo desempenharam um papel importante para que ele não desistisse da sua função. Agora, Afonso divide a sua rotina entre a carpintaria e a faculdade. Curioso em saber como ele consegue conciliar estas atividades? Veja a peça. Afonso é um jovem surdo. Desde cedo, sua mãe o colocou em ambiente escolar. O ensino primário foi feito com sucesso até que foi transferido para a escola secundária Josina Machel. Quando passei para a 7ª classe, fui transferido para a escola secundária Josina Machel. Tinha alguns professores que não conheciam a língua de sinais. Para me comunicar com eles, eu desenhava e eles diziam o significado. Eu fui aprendendo aos poucos, fui desenvolvendo minhas habilidades. Em casa, eu praticava com muito esforço e paciência, até que aprendi. Eu perguntava algo através do desenho e a pessoa me explicava. Foi assim que comecei a aprender. Por conta da limitação da língua de sinais por parte de alguns professores, Dona Judite foi solicitada para servir de intérprete em algumas disciplinas, por forma a facilitar a aprendizagem do seu filho. Lá é a escola especial número 1, vou fazer a Josina. Já a Josina é trabalhando com casa. Quando passou para a 7ª classe, foi transferido da escola especial número 1 para a escola secundária Josina Machel. Mas na Josina, aprender foi difícil porque eram muitos na sala de aulas, fato que comprometia o aprendizado da língua de sinais. Havia um professor de nome Inácio que fazia um esforço a dobrar para que ele aprendesse a língua de sinais. Já vai lá vai comer a nova direção, só que vai mamar, vai entender na roupa de som. Comer só com a boia. A direção da escola pediu a alguns pais que entendessem a língua de sinais para que fossem à escola de modo a ajudar um pouco os professores. Então, eu fui à escola secundária Josina Machel. Quando o professor não entendesse, me questionava para que eu explicasse. Bastante presente na vida do seu filho, Judite sabia que a escola por si só não seria suficiente para que o seu filho se tornasse no homem que é hoje. Por isso, pediu a um vizinho para que lhe ensinasse a arte da carpintaria. Com a escola especial número 1. Eu comer a vizinho, manga. Na altura em que frequentava a escola especial número 1, fui pedir no vizinho. Ele tinha uma carpintaria grande. Fui pedir para que, antes de chegar a hora de ir à escola, o meu filho pudesse passar pela carpintaria para praticar. Falecido. Chama casa dele, mas com a sungula por aqui. O homem que lhe ensinou, que já é falecido, sofreu bastante para o ensinar a arte, porque não sabia como lhe havia de ensinar a fazer os trabalhos. Então, ele estava mais ligado à parte da finalização. Para entender o trabalho, ele via através do catálogo como e onde devia encaixar as peças, quer das cadeiras, quer das mesas. Hoje, Afonso faz desde mobílias a portas e janelas, mas tudo partiu de uma decisão que tomou em 2019. No ano 2019, eu decidi investir mais na aprendizagem e foi se tornando cada vez mais fácil o trabalho de carpintaria.
Em 2023, o senhor que me ensinou a carpintaria morreu, mas não desisti da profissão até hoje. Para que Afonso se mantivesse na carpintaria por muito tempo, para além do apoio da mãe, o do seu melhor amigo também foi crucial. Teve uma continuação do trabalho com ele em 2022, meados de 2022, até início de 2023. E foi aí que tivemos que parar um pouco por conta da economia, estava muito baixa na parte da carpintaria. Dona Judite deixou um apelo aos pais de crianças com deficiência para que mudem de postura perante suas crianças com deficiência. Loko n'wana a limalile i munhu u nga za u tshama 9 meses mu humesi. Mamãe e papá, não tranquem as crianças em casa. Lhes deixem sair. Independentemente da sua condição, é seu filho. Se encontrar alguém que o queira ajudar para ir à escola, deixe-o ir à escola. Pois ele tem conhecimento e pode aprender. Ainda que não ande, você como pai ou mãe deve se esforçar para lhe levar à escola. Ainda sobre história de superação, você vai se surpreender com a história de uma jovem que não se deixou vergar após contrair um câncer no cérebro e ter ficado cega, quando tinha apenas 17 anos de idade e frequentava a 11ª classe. Silene Amilcar teve de se adaptar à sua nova condição. Aprendeu a grafia Braille e retornou à escola 5 anos depois. Hoje, frequenta a 12ª classe e diz estar cheia de sonhos para o futuro, sendo um deles ingressar na Universidade Eduardo Mondlane. Mais detalhes na peça que se segue. Adoeci aos 14 anos, até fui internada. Na verdade, não foi por causa da visão. Eu tive câncer no cérebro. Então, por este motivo, eu acabei ficando deprimida e contraindo outras doenças. Tanto que facilitaram a minha internação no Hospital Central de Maputo. Aos 14 anos eu estava fazendo na classe, eu já não conseguia escrever com a mão direita porque tinha AVC. Assim começava a longa jornada da vida da jovem Silene Amilcar, residente na cidade de Maputo. Por conta do cancro no cérebro, a sua imunidade foi afetada. Perdeu a visão, por consequência teve que parar de estudar. Os meus colegas costumavam ajudar-me, mas a minha família viu a um determinado momento que tínhamos mesmo de recorrer ao hospital. Fomos ao hospital e aos 17 anos eu já não estava a enxergar direito. E estava a fazer 11ª classe na escola secundária da Polana lá. Tiveram de anular a matrícula e eu fiquei em casa. Fiquei em casa durante 3 anos e meio. Com a matrícula anulada, Silene viu os seus sonhos todos indo por abaixo, mas por sorte, um professor decidiu apoiá-la a continuar com os estudos. Neste intervalo, eu acabei conhecendo um professor, este que me ajudou a assimilar a grafia Braille. E deste modo pude retornar à escola no ano passado. Fiz a 11ª classe na escola secundária de Anhan, pois as outras escolas mostraram dificuldade de receber-me. Durante o tempo que ficou sem estudar, Silene, a convite de amigos, começou a frequentar uma igreja e encontrou na religião a força para seguir a vida. A religião teve um papel crucial para a minha recuperação. Quando eu ainda estava em casa, neste intervalo de 3 anos, apareciam amigos e amigas que gostavam de mim e queriam que eu melhorasse.
de qualquer forma. Tanto que convidaram-me a participar de cultos. Eu aceitei, já que não tinha nada a fazer. Eu era uma menina óssea praticamente. Então eu fui frequentando os cultos e aprendi. E através da palavra eu percebi que se eu não me aceitasse, ninguém mais aceitar-me-ia. Ian Dishon, psicóloga, diz ser fundamental o apoio familiar e de amigos para a pessoa com deficiência não fique deprimida. É importante a família acolher, não tentar julgar, não tentar infantilizar a pessoa com deficiência, mas sim mostrar as outras vertentes, o outro lado da vida, como é que é o mundo lá fora. Só que muitas vezes o que acontece, nem sempre a nossa família está preparada para lidar com a depressão, para lidar com esta mudança drástica da pessoa. É uma pessoa sem deficiência, depois torna-se uma pessoa com deficiência. Agora a frequentar a 12ª classe, a jovem tem sonhos, pretende continuar com os estudos e fazer a licenciatura em filosofia ou ensino da língua portuguesa, bem como de construir uma família. Impressionantes essas histórias, pois não? Elas são uma prova de que para sonhos não há limites e enquanto existir vida, não se deve desistir. No segundo bloco, há muito mais para partilhar consigo, mas, por hora, vamos a uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá, hoje vamos falar das eleições. A eleição é o processo de escolha das pessoas que vão dirigir o país. No nosso país, este processo acontece de 5 em 5 anos. Existem eleições municipais e eleições gerais. As municipais servem para escolher quem vai dirigir o município, enquanto as gerais servem para escolher quem vai dirigir o país. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua assembleia de voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da assembleia de voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto, com a caneta que lá encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta indelével como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua assembleia de voto. Olá! Estamos de volta para a segunda e última parte do programa mais inclusivo do país. No primeiro bloco, partilhamos 2 histórias de vida inspiradoras. Acreditamos que se deixou impactar. Neste bloco, há muito mais por partilhar, pois informar é nossa missão. Decorreu recentemente a segunda edição da Feira de Emprego no campus principal da Universidade Eduardo Mondlane. O evento tem como objetivo colocar o estudante recém-formado diante de possíveis empregadores. O evento de um dia contou com a participação de mais de 1.000 estudantes e 30 empresas expositoras. Acompanhe a seguir os ecos desta feira. Decorreu no campus principal da Universidade Eduardo Mondlane a segunda edição da Feira de Emprego. Na primeira edição, 60 estudantes finalistas e recém-graduados conseguiram um emprego formal, segundo deu a conhecer Betuel de Jesus, diretor do Registro Académico da UIM. O objetivo da feira é criar uma ponte de contacto entre os nossos finalistas e também os recém-graduados da UEM com os
empregadores. Nós queremos criar esta aproximação para melhorarmos o acesso ao emprego por parte dos nossos graduados. Questionado sobre a inclusão de jovens com deficiência recém-graduados no mercado de trabalho, Betuel Jesus respondeu nos seguintes termos. Sim, nós até temos uma empresa que está aqui a contratar com especial atenção para estudantes com necessidades educativas especiais. No ano passado também tivemos, então, deste grupo de 67, nós temos o registro de pelo menos 2 estudantes com necessidades educativas especiais. Neste ano, uma das inovações apresentadas pelas empresas participantes é o da acessibilidade para ter um transporte por aplicativo. Tivemos alguns estudantes com algumas dificuldades auditivas e demonstramos que no nosso aplicativo, na verdade, nós temos tudo no aplicativo. Portanto, os estudantes com esta dificuldade podem visualizar todo o processo durante o aplicativo e, no fundo, nem precisam se comunicar com o passageiro. Se precisarem comunicar, podem comunicar através das mensagens dentro do próprio aplicativo. Apesar dos avanços assinalados, alguns participantes lamentam o fato de existir poucas empresas da área das ciências exatas a expor seus serviços. Infelizmente, não estão cá muitas empresas que abrangem a área de química. Acho que só uma empresa que é a Coca-Cola. Isso é um desafio, né, para nós químicos, pois vemos para cá para procurar saber como podemos encontrar emprego que abrange a nossa área de química. Os participantes dizem ter gostado de lá estar e pedem que iniciativas de género não parem. É uma feira interessante, primeiro porque os estudantes recém-graduados, finalistas, têm a oportunidade de interagir com os recrutadores. Aqui eu percebi que tem diversas áreas. Por acaso, identifiquei-me sim com algumas empresas para a minha área. Em termos de desafios, pelo que eu percebi, todas as empresas estão cientes que estão a lidar aqui com recém-graduados e estão abertos para abraçar estudantes que ainda não têm alguma experiência para a área de mercado. A feira contemplou igualmente simulação de entrevistas de emprego. Participaram da feira mais de 1.000 estudantes universitários. Importa referir que esta feira tem apoio dos Estados Unidos da América através da USAID e do Fundo de Desenvolvimento Institucional. Celebrou-se pela primeira vez, a 4 de junho corrente, o Dia Mundial da Tecnologia Assistiva, uma data criada para se refletir sobre a importância das tecnologias assistivas na vida da pessoa com deficiência. Mas o que são tecnologias assistivas? Tecnologia assistiva pode ser definida como um conjunto de recursos e serviços criados para promover mais acessibilidade e autonomia para as pessoas com deficiência, tais como aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, canadianas, bengala branca, etc. Fazem igualmente parte das tecnologias assistivas todas as ferramentas criadas para tornar fácil a vida da pessoa com deficiência no mundo digital, tais como informação em língua de sinais para surdos e em áudio para cegos. Esta primeira edição do Dia Mundial das Tecnologias Assistivas celebrou-se sob o lema Desbloqueie o Cotidiano. Ainda sobre tecnologias assistivas, a TV Surdo participou da primeira Conferência Nacional das Telecomunicações e defendeu a necessidade de se investir na literacia digital de crianças e pessoas com deficiência para evitar que os dados que as pessoas com deficiência disponibilizam online caiam em mãos erradas. As tecnologias assistivas são um conjunto de recursos e serviços criados com a finalidade de promover mais acessibilidade e autonomia para as pessoas com deficiência. Estes recursos facilitam a vida da pessoa com deficiência. Entre os mais comuns utilizados nos sítios de internet, destacam-se os aplicativos de língua de sinais para surdos e software de voz para leitura dos cegos. Por exemplo,
Temos os casos de pessoas com deficiência auditiva, a necessidade de os servidores de internet e também os sites online possam colocar a acessibilidade em língua de sinais, por forma a facilitar as pessoas com deficiência auditiva poderem compreender o que lá está escrito. O mesmo acontece para as pessoas com deficiência visual. Nós estaremos aqui a defender sobre a necessidade das tecnologias assistivas terem em conta a questão de aplicativos de voz. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, acredita que se as tecnologias assistivas forem mais difundidas entre as pessoas com deficiência, a qualidade de vida destas pessoas pode melhorar. Tem uma função importante, porque naturalmente garantem que o fato de a pessoa ter uma limitação não impeça o uso, né, de instrumentos, de aparelhos que as demais pessoas usam, né? Então evita que tenhamos que ter, por exemplo, aparelhos virados só para pessoas com deficiência. Garante que as pessoas com deficiência podem usar qualquer aparelho. Então, obviamente. Mas nem tudo vai mal, e o exemplo disso é o trabalho implementado pela Remoteline para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços públicos. Vamos também estar dando meios automáticos para fazer com que esse serviço seja independente da intervenção humana. Tem-se falado muito da inteligência artificial e nós estamos empenhados a estudar como é que isso pode ser incorporado nos nossos serviços para que a médio e longo prazo os serviços sejam automatizados. Em representação ao Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, INCM, Massinga Pala disse estar em curso a implementação da acessibilidade para todos através das bibliotecas digitais. Promovemos a inclusão digital, de tal forma que, por exemplo, existe um projeto que está em implementação sobre bibliotecas digitais a nível nacional. Este projeto, para além daquilo que é a inclusão normal das pessoas, mas também nós incluímos lá tecnologias tanto assistivas, portanto, para pessoas com alguma deficiência. E este papel do INCM vai continuar. Hoje já temos, por exemplo, bibliotecas em todas as capitais provinciais e estamos a pensar também tanto levar isto para a nível dos distritos. Estas declarações foram feitas em Maputo, no âmbito da primeira Conferência Nacional das Telecomunicações em Moçambique. O evento de 2 dias contou pela primeira vez com um painel que abordou temas ligados a tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá! Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais. O que será que vamos aprender a sinalizar hoje? Está curioso para saber, pois não? Pois bem, hoje vamos aprender sobre as tecnologias. Pronto? Vamos a isso. Tecnologia de ponta. O sinal faz-se assim. Observe atentamente. Tecnologia de ponta. Vamos repetir. Tecnologia de ponta. Vamos conhecer mais algumas palavras. Estar online na internet. Vamos repetir? Estar online na internet. Que tal mais um bônus? Aceita? Que bom! Então aqui está. Tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Vamos dizer de novo? Tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Fantástico!
Quero saber se você aprendeu. Envie um vídeo para o número 876590-244, repetindo os sinais, e nós vamos passar aqui no programa, ok? Boa! Então até a próxima aula. Mas se quiser ver mais vídeos, incluindo este, siga as nossas redes sociais, TV Surdo Moçambique. Tchau! O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique. Até ao próximo programa.